Olá, terceiro ano, tudo certo com vocês? Bom, mais uma vez aqui, em uma aula de geografia, dando continuidade a esse assunto sobre a migração. Na verdade, nós vamos finalizar esse assunto hoje. Embora eu tenha pedido para vocês as questões relacionadas a esse assunto, que é migrações no Brasil, né? A gente não tinha acabado de ver todo o capítulo, mas como a gente já tinha falado muito sobre a questão de migratória, né, ficava até mais fácil para vocês fazer essas questões. Então, eu decidi por melhor fazer essa avaliação antes mesmo de a gente terminar esse assunto. Não tem problema nenhum, certo? O importante é que quem fez, foram poucas pessoas que fizeram, foram muito bem, né? A maioria, cerca de 80%, foi acima de 8 questões, né? Então, foi bastante elevado o número de questões certas, mas, em contrapartida, o número de pessoas que fizeram foram bem reduzidos, viu, gente? Eu não sei por que muitas pessoas não fizeram, e se for por causa que tinha algumas pessoas que estavam com problema de devolver, de enviar, né? Pode ainda fazer a questão do gabarito, né? Enviar o gabarito via WhatsApp, né? O gabarito das questões, e caso não tiver conseguindo abrir essas questões, é só entrar em contato comigo que eu vou enviar ou em PDF ou em Word, né? Ou em, um arquivo mais fácil para abrir nessas condições, né? Então, vamos aqui ao nosso assunto, dar continuidade a esse assunto bem importante e fechar logo aí, né, para a gente passar adiante. Bom, aqui nós vamos para a questão das migrações de brasileiros. Emigrantes é a saída de pessoas, né? E os imigrantes é a chegada. Aqui nós vamos falar da saída de pessoas do nosso país, tá? Bom, esse parágrafo aqui ele fala de acordo com estimativas divulgadas em 2015, né, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é o Itamaraty, né? Em 2014, cerca de 3,1 milhões de brasileiros viviam fora do país. Apesar de grande parte desses emigrantes ter formação profissional, na maioria das vezes exercem tarefas de baixa qualificação nos países onde reside. Certo? É um fato bem relevante essa questão da maioria dos brasileiros eles irem principalmente, né, para os Estados Unidos, para a Europa principal, né? Tem aqui esse mapa dizendo que os principais destinos dos brasileiros, né? Essa pesquisa foi realizada em 2015, né? E esses dados são de 2014. Bem, os brasileiros que saíram não vão para trabalhar nos melhores empregos, né? Eles vão para trabalhar em empregos menos qualificados, a maioria deles, não quer dizer que são todos, né? Então, vamos dizer assim, uma tônica dos brasileiros que saem ou vão para a Europa ou vão para os Estados Unidos. Como a gente vai ver aqui, tem aqui uma tabela, é o ranking dos países com mais brasileiros, né? Em 2014, né? Os Estados Unidos tinham 1 milhão e 315 mil brasileiros, né, que são brasileiros nascidos aqui e que estão estabelecidos lá nos Estados Unidos. É o primeiro lugar, né? Aqui tem os países para a gente observar aonde esses brasileiros estão indo, né? Aonde a maioria dos brasileiros estão se dirigindo. E a grande maioria são os Estados Unidos, né? É os Estados Unidos, no caso. A grande maioria desses brasileiros vão em direção aos Estados Unidos, né? Nós temos também o Paraguai, Japão, Portugal, Espanha, e aí vai sucessivamente, né? Então, daqui o destino dos rankings dos brasileiros. Lembrando que a maioria desses brasileiros não ocupam um emprego bem qualificado, eles ocupam empregos menos qualificados quando eles chegam nesses países de destino aí, listados, né? Então, aqui nós temos alguns movimentos, né, de saída de brasileiros que foram registrados primeiro na década de 1970, né, com a imigração para o Paraguai, e sulistas que venderam suas terras para ou perderam o emprego, né? Então eles foram buscar melhores condições de vida. Bem, a grande maioria, o motivo principal da saída dos brasileiros, eu vou passar aqui, é a questão das melhores condições de vida, certo? Sempre vai ser essa tônica.
sempre você se sai do seu país, da sua cultura, da sua área de viver, né? Por conta de você querer melhorar economicamente, né? Querer um status maior financeiramente. Então, esse é um dos principais motivos da saída de brasileiros para outros países. Existem outros vários motivos, né? Mas o principal é esse, a questão econômica, certo? Em relação ao Brasil, em relação ao Brasil e a saída de pessoas brasileiras, né, para esses outros países. Houve essa crise, com a crise econômica mundial iniciada em 2007, 2008, né, os países grandes, né, eles perderam, muitas empresas quebraram, e os brasileiros que residiam nesses países perderam emprego. Muitos voltaram para o Brasil, né? Tem aqui o texto, vocês podem acompanhar, vocês podem ler depois, sobre isso, que os brasileiros começaram a perder emprego por conta da crise, principalmente crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos. E aí ele se estabeleceu essa volta, aconteceu essa volta. Bem, aqui é uma imagem dos brasileiros, né, um show, o Brazilian Day lá em Nova York, como tem uma grande quantidade, uma grande comunidade de brasileiros. Eles organizam, né, uma vez por ano esses shows de brasileiros lá em Nova York. Show de artistas brasileiros para os brasileiros que residem lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos a tabela, saída anual, né, que é mais por questão de números, né, para saber a quantidade de pessoas. Depois vocês podem dar uma olhada nessa tabela. Que a questão da emigração brasileira, certo? Então, é a saída de pessoas do Brasil para outras áreas do planeta, certo? Então, o principal destino são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos. Bem, os movimentos migratórios internos foram expressivos no interior no brasileiro. A gente vai falar agora sobre a questão dos movimentos, migrações internas, certo? Que ocorrem dentro do próprio país, né? Essa migração interna. Bem, essas migrações são importantíssimas, né? Até para determinar as grandes regiões e nos fluxos de pessoas onde se estabeleceram mais pessoas, né? Então vamos dar uma lida aqui em algum parágrafo para a gente entender melhor. Que os movimentos migratórios internos foram expressivos no território brasileiro. No período colonial, as migrações internas acompanharam os sucessivos ciclos de desenvolvimento. Bem, aqui nós vamos ter a questão da história do Brasil, né? Nós vamos ter a questão da cana-de-açúcar no Nordeste, onde migraram pessoas, né, para trabalhar. Inicialmente esse trabalho era escravo, né, como nós sabemos. Depois começou o ciclo do ouro, né, principalmente na região de Minas Gerais, onde migraram muitos brasileiros já residentes, né, muitos brasileiros para aquela região de Minas Gerais, por conta dessa surto de ouro, né, ouro e diamantes, né, que tinha naquela região, e chamou a atenção de muitos brasileiros também para migrar para aquela região. Então nós temos também a criação de gado no sul, né? Nós temos também a questão, deixa eu ver aqui, outro ciclo migratório. Um ciclo também importante é o ciclo da borracha, né? Na Amazônia, onde começou a se criar esse material no mundo, né? Isso no final do século XIX, início do século XX. O Brasil era um grande exportador do látex, que é justamente vamos dizer assim, um leite, né, que tem de uma árvore chamada seringueira, onde aquele líquido que escorre daquela árvore, né, ela é utilizada para fazer borracha, né? Então o Brasil tinha vamos dizer assim, grandes áreas que continham essa árvore, principalmente na Amazônia, e migrou-se muitas pessoas para aquela área para trabalhar na extração do látex, né, que é justamente a questão da matéria-prima para fazer o plástico. Não, quer dizer, a borracha. O plástico é o petróleo. Aí nós temos o ciclo do café, que é um dos maiores ciclos econômicos do Brasil, onde ficou assentada a economia brasileira por cerca de
mais de 30 anos, né? Principalmente no início do século XX, né? Nos primeiros anos do século XX, a economia internacional brasileira, né, de exportação se assentava basicamente 90% na questão do café, né? O Brasil era o maior exportador de café do mundo, é um produto bem quisto no mundo todo, né? Então houve esses ciclos, e quando tem esses ciclos, pessoas migram para aquela região, né? Porque tem emprego, né? Gera emprego, gera renda, então as pessoas vão, independente da área que estão, elas vão em direção em busca de melhorar sua situação econômica, certo? Para sobreviver mesmo. Então, a partir da década de 70, devido à expansão agropecuária, o centro-oeste e a política de ocupação da Amazônia, essas regiões transformaram-se em novos polos de atração populacional. O centro-oeste também, mas hoje em dia não, porque a questão da economia é muito mecanizada, então não tem muita questão da mão de obra, né? É mais máquinas trabalhando. Então, aqui nós temos os fluxos migratórios, depois vocês deem uma olhada nesses fluxos. Cada certo desse representa uma leva de pessoas que vão para um local para se estabelecer e melhorar suas condições de vida, certo? Então, tem esses ciclos aí. Aí vai falar que a partir do deslocamento da população brasileira tornaram-se mais expressivos, né? Promovendo uma ampla redistribuição de pessoas pelas regiões, já que surgiu-se a lei de cotas, né, que proibia vamos dizer assim, a chegada massiva de imigrantes de outros países, né? Surgiu essa lei justamente para conter essa leva grande de imigrantes e, consequentemente, ter mais emprego para os próprios brasileiros, né? Então, houve essa maior redistribuição a partir da década de 1930 dos polos econômicos brasileiros. Não ficou mais centralizado em um único produto. Então, a migração começou a ter mais, vamos dizer assim, vias, né, de escape para a população, principalmente do Nordeste, população pobre, que é justamente essa aqui, a população nordestina e o êxodo rural, né? Após a década de 1950, milhões de nordestinos migraram preferencialmente para o eixo Rio-São Paulo, certo? Secas prolongadas, altos índices de pobreza e miséria, falta de emprego e má condições de vida, associados ao grande desenvolvimento desses estados, eram os principais fatores que motivaram fluxos de imigrantes, né? Até hoje a gente vê esse fluxo acontecendo, ele nunca cessou, né? O maior fluxo migratório brasileiro que hoje acontece ainda são de nortistas. Quando eu falo nortista, englobo a região norte, região norte e a região nordeste, migrando para os grandes centros urbanos, não só São Paulo, no caso, não só a região sudeste, como a região sul também, certo? Hoje em dia tem também essa outra região muito importante economicamente brasileira, que faz com que muitos nordestinos e nortistas, né, pessoas que moram na região norte, pessoas que moram no nordeste, que não têm muitas estrutura financeira, né? Então eles migram ainda hoje, e muitos migram em direção a essas regiões para trabalhar, né? Para buscar melhores condições e para desenvolver melhor sua vida, né? Então ainda hoje existe, né? O que possibilitou também a concentração fundiária, a mecanização do campo, o desenvolvimento industrial, a maior facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades, né? E as maiores oportunidades de emprego e de melhoria das condições de vida explicam um acelerado movimento populacional em direção às principais cidades. Aqui ele está englobando dois movimentos, a questão do movimento nortista que eu citei, que é Nordeste e região Norte, e também a questão do êxodo rural, que é a saída do homem do campo, né, para o centro urbano, que o Brasil hoje ele é essencialmente, a maioria da população ela é urbana, né? Até 1950 era a população rural, a maioria, hoje é a população urbana. Então está aqui os motivos que tornam o Brasil essencialmente urbano, né? Desenvolvimento industrial, a questão do campo ser mecanizado, não precisar de mão de obra, então ele perde suas terras, perde seu emprego no campo e vai
Enquanto isso, a cidade vai oferecendo algum emprego, alguma coisa remunerada que ele possa se fazer, né, para ganhar um dinheirinho, comprar os alimentos, né, e viver pelo menos de maneira razoável, certo? Então tá aí os motivos que levam à saída do campo para a cidade. Nós temos esse retrato do retirante, né? Que é um grande postado, um grande pintor brasileiro que retrata a seca do Nordeste, a saída desse homem do campo saindo com a família e tudo que ele tinha, basicamente, em busca de melhores condições de vida. Bom, eu vou ter que encerrar aqui essa videoaula, porque está muito extensa, né? Então, aqui nós temos a questão dos movimentos atuais, vocês deem uma lida, porque geralmente coisas atuais relacionadas ao Enem é bem importante. Né? A questão do censo de 2010 foi o último censo, né? Sendo que o outro censo era para ser realizado esse ano, por conta da pandemia não foi possível, né? Que é a questão do recenseador ir na sua casa, perguntar, fazer perguntas sobre vários assuntos para então e o governo ter esses índices, né? Os números da população. Então o IBGE não teve a questão do recenseamento este ano, que é de 10 em 10 anos que acontece. O último foi em 2010. Então, daqui a questão dos imigrantes, né? Migrantes e saldo líquido migratório, segundo as grandes regiões do Brasil de 2004 a 2009, né? Isso, justamente a questão do censo, né? Que estabeleceu esses números. Imigrantes nas regiões que mais recebem, emigrantes é a saída e imigrantes é a chegada de pessoas. Né? Vocês daqui outro mapa também que vai determinar isso. O saldo, cada cor representa aqui a positivo, imigrantes maior, né? Imigração maior, ou seja, a chegada é maior, está chegando pessoas, e essas cores, as duas cores aqui é negativa, tá saindo pessoas, né? É migrando. Então, tá aqui os estados, né, que tem ou estão saindo mais gente, ou estão chegando mais gente, né? Aqui você tem os números, né? 1.000 pessoas, aqui de zero, não chega nem a 100 mil pessoas a 15 mil pessoas, não chega nem a 1.000. E aí tem os números aqui, certo? Então, tem mais um mapa aqui. Vocês deem uma olhada aqui nesses mapas, viu, gente? Bom, era isso sobre o capítulo 9. É bem fácil vocês entenderem, é só ler. Fica bem claro os movimentos migratórios brasileiros, o motivo, as regiões que mais recebem, né? Vocês vão ter que dar uma olhada bem nesse mapa aqui, que é bem importante também, né? Quais são as regiões que mais saem pessoas para outros lugares, né? No caso aqui nós temos, ó, Bahia, né? Piauí, região Nordeste aqui, quase todos, né? Com exceção de Sergipe e Rio Grande do Norte, a maioria deles estão saindo pessoas, mais sai do que entra, né? Então, são estados que estão, vamos dizer assim, sua população de imigração ela é maior na emigração do que na imigração. Porque a emigração é a saída e a imigração é a chegada, certo? Então tá aqui os índices, dê uma olhada nisso, né? Então basicamente era isso, gente. Eu não vou passar uma atividade agora, né? E basicamente é isso, estudem bastante, leiam esse capítulo. E na próxima aula a gente já vai entrar em outro capítulo, né? Para nós estudarmos melhor. Então, gente, era isso, certo? Então, valeu e até a próxima. Falou!